Estamos aqui, seguimos com o Jornal Piratininga desta segunda-feira, 9h mais 23 minutos. A Câmara Municipal de São José aprovou por unanimidade um requerimento que pede que a Prefeitura verifique a possibilidade de conceder temporariamente cestas básicas em caráter emergencial às famílias em situação de carência afetadas pelos impactos financeiros das medidas de combate à pandemia de Covid-19 no país. O documento foi assinado por todos os 21 vereadores da Casa e aprovado por unanimidade na sessão da última quinta-feira. Na mesma sessão, foram lidos outros documentos motivados pela situação de emergência e dirigidos também ao prefeito de São José. Um deles diz respeito à prorrogação do vencimento das parcelas do IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana de 2020, requerimento de autoria do vereador Sérgio Camargo, do PSDB, que gentilmente nos atende na manhã desta segunda-feira. Tudo bem, vereador? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ângelo, bom dia o Emerson aí que me ligou, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga. Bom, eu começo já com esse assunto que ele é um pouquinho mais atual e diz respeito à sessão de quinta-feira. Esse requerimento certamente está chegando às mãos do Executivo no que diz respeito à prorrogação do vencimento das parcelas do IPTU, né, Sérgio? Exatamente, a gente fez esse requerimento na semana passada, até atendendo aí as pessoas que estão passando dificuldade, né? A gente sabe que muita gente está deixando de trabalhar, deixando de ter os seus rendimentos, sejam os comerciantes, mas também as pessoas que, por exemplo, as empregadas domésticas ou as diaristas, ou aquelas pessoas que são um ambulante, que tem um carrinho de cachorro-quente, e essas pessoas não estão tendo nenhum tipo de renda nesse momento, né? Então, a gente acha conveniente que a Prefeitura possa adiar aí ou prorrogar o prazo do pagamento do IPTU. Mas essa prorrogação, ela atingiria uma classe específica da população ou ela valeria para pessoa física e pessoa jurídica também, Sérgio? Então, a gente não especificou no nosso requerimento porque a gente pede um estudo, né? Que a Prefeitura tem os dados para melhor definir a maneira dessa prorrogação de prazos aí, né? A gente não tem esses dados todos, não sabe a quantidade da população que é comerciante ou que é... Oi, Paulinho, perdemos o contato. Tá dura a coisa hoje, hein? Perdemos o... Oi, Sérgio, estou te ouvindo agora. Oi, tá ouvindo? Estou ouvindo agora. Então, o requerimento que a gente fez, ele não detalha para quem seria essa isenção ou prorrogação do prazo aí, até porque nós não temos todos os dados, né? Então a gente pede que a Prefeitura faça esse estudo e saber quem realmente, porque é diferente uma diarista de um funcionário público ou de um dono de um carrinho de cachorro-quente ou de um empresário do supermercado, por exemplo. O IPTU do supermercado que está funcionando a todo vapor, ele não precisa ser adiado, mas daquela pessoa que é um ambulante e tal, ele precisa. Então nós não temos esses dados todos, mas a Prefeitura pode fazer um estudo para prorrogar aí esse prazo, né? Porque, assim, usando o calendário atual de vencimento das parcelas do IPTU, quem está em dia pagou 2 parcelas até agora, se eu não estiver equivocado, quem optou pelo parcelamento, né? Meses de março e abril, né, Sérgio? Então, nós dividimos esse ano, ou seja, a Prefeitura dividiu esse ano em 10 parcelas, né? Então, algumas já foram pagas, outras ainda estão a vencer. Então, a gente pede que essa que está a vencer, que ela possa ser prorrogada aí por uns 2 meses, né? A gente não sabe quanto tempo que vai durar essa pandemia, não sabe até onde que a gente vai chegar, o quanto que ele está afetando a economia das pessoas, mas a gente sabe que muita gente está passando dificuldade. Perfeito. Ô Sérgio, semana passada foi uma semana quente no que diz respeito à repercussão daquele decreto do prefeito Felício, que permitiria, a partir de hoje, uma espécie de isolamento seletivo na cidade com abertura parcial do comércio. Algo que não se concretizou, primeiro com uma decisão em primeira instância da Justiça e agora com a confirmação dessa decisão no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Enquanto vereador do partido do prefeito, enquanto vereador da base
base de apoio ao prefeito. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Você acha que essa medida efetivamente ajudaria o comerciante, especialmente o pequeno empresário, nestes dias que antecedem, por exemplo, o Dia das Mães, a flexibilizar um pouco essa quarentena e aos pouquinhos ir retomando a atividade econômica no município, Sérgio? Então, eu acredito, Ângelo, que essa medida ela não seria uma solução para o comerciante. Muitas das pessoas acham que essa é uma medida para privilegiar economicamente aquelas pessoas que estão paradas. Eu acredito que é diferente. A abertura do mercado, ou a abertura de alguns segmentos do mercado, ela, na verdade, vai trazer ali um pequeno impacto econômico, até porque as pessoas, né, conscientes de dever ficar em casa, do distanciamento social, do uso de máscara, eles só vão para o mercado se realmente acharem que devem ir. As pessoas estão com medo, né? Já existe dados de outros países que abriram o mercado e não chegaram a vender aí a 60%, 50% daquilo que vendiam antes da pandemia, porque a pessoa abre a loja, mas ninguém vai para comprar. Isso. Entendeu? Então, não acho que seja uma solução econômica, mas o doutor Danilo tem explicado, eu conversei várias vezes com ele, da necessidade de não se manter a curva muito baixa do jeito que ela está em São José dos Campos, né? Então, que a contaminação, ela se faz necessária nesse momento, até por conta de não haver nenhum tipo de vacina. Então, existe ele explica, né, eu não sou médico, mas vendendo aí as palavras do Dr. Danilo, que existe 2 tipos de imunização, ou é através da vacina, ou é através do próprio vírus, né? E manter uma contaminação muito baixa neste momento, nós corremos o risco de chegar no inverno e daí não saber qual o tipo de comportamento do vírus, né? Então, eu acho que essa é mais uma estratégia de saúde do que uma estratégia econômica para a cidade, no meu ponto de vista. Nem eu nem você somos profissionais da área, mas você, especialmente em função da atividade que exerce de vereador, está próximo do executivo, tem informações privilegiadas a respeito disso. Mas é o tipo da medida que, coincidentemente ou não, nesse momento, ela se contradiz ao estado de coisas que São José está enfrentando, porque a gente está vendo que a cada dia o número de infectados aumenta e o número de óbitos também foi extremamente elevado aí neste fim de semana em relação àquilo que São José vinha mantendo, né, Sérgio? Exatamente, até por isso que no decreto ele trazia a permissão temporária por somente 10 dias, né? Porque a qualquer alarme ou qualquer mudança do cenário, você pode voltar a fechar todo o mercado de novo, né? Uma maneira de você controlar, e por isso que as autorizações, elas teriam que ser renovadas a cada 10 dias, né? Perfeito. Ô Sérgio, me conta uma coisa, um dos segredos da atividade política é exatamente o contato social, a relação pessoal com o cidadão, com o eleitor. Como é que você está toreando toda essa situação em meio à quarentena e à necessidade de isolamento social? O que você tem feito assim de inovador em relação à sua atividade que antes você não desenvolvia? Então, a gente tem ampliado muito mais o nosso contato através das redes sociais, né? O WhatsApp é importante, o Facebook, o próprio Instagram. Eu acho que as redes sociais, elas têm nos ajudado nesse momento, porque a gente perde aquele contato pessoal de visitar as pessoas, ou de estar na rua e encontrar com o munícipe, com os moradores e tal. Mas a gente tem ampliado o nosso trabalho. Nós já estamos estudando aí novos modelos de plataforma para poder ampliar ainda mais esse contato com a população através das redes sociais. Eu acho que não só na vereança, mas o mundo deve mudar, né, na sua maneira de relação interpessoal. Ele vai ser cada vez mais virtual, as próprias lojas vendendo muito mais hoje através da internet do que na loja física, né? E então a gente tem trabalhado para isso, né? A nossa equipe está estudando uma maneira, podemos até nos próximos dias aí lançar uma novidade, né? Que para o nosso relacionamento com as pessoas, com o munícipe, e eu acho que é a maneira que a gente tem que trabalhar.
todos nós, né? Eu acho, as lojas, as corretoras, o mercado deve mudar daqui para frente no Brasil e no mundo inteiro com relação a esse relacionamento mais próximo de pessoa para um relacionamento mais virtual. Então, isso tudo coincide com um período em que está vigente um calendário eleitoral. Até que Exatamente. surja uma nova determinação a respeito, as eleições acontecem no dia 4 de outubro desse ano de 2020. Eu tenho sempre feito essa pergunta para os vereadores com os quais a gente conversa aí nessas últimas semanas. Sérgio, queria ouvir você a respeito desse assunto. Qual é a sua opinião sobre a possibilidade de adiamento das eleições? Eu acho que não vai haver um adiamento. Tá. Não tem sentido, algumas conversas, mas pouca coisa, porque quem tem que adiar, na verdade, esse calendário é o Senado. O Senado não, o Congresso, né? Isso. E você tem que mudar a Constituição. Isso seria a partir de 1º de janeiro. Até 31 de dezembro o TSE pode agir de ofício. Então, agora seria mais por força mesmo da pandemia. Se os casos aumentarem no Brasil, pode ser que haja, sim, uma mudança. Não acredito que para o próximo ano, mas para novembro, para dezembro. Tá. Mas até agora não tem nada que sinalize, né, que vai haver essa mudança. Então a gente está trabalhando com o calendário atual, né, venceu aí agora os prazos de filiações, e nada mudou até agora. Então eu não sei se vai mudar, não acredito. Você citou aí o prazo de filiação, que é a chamada janela partidária, e dentro dessas mudanças que aconteceram na Câmara, foram 6, né, se eu não estiver equivocado, 2 delas com 2 novos integrantes do PSDB, que agora tem 7 vereadores na casa. Isso de alguma forma muda o comportamento da bancada, do grupo de apoio de sustentação política do Executivo ou não, Sérgio? Não, eu acho que não muda nada dentro do grupo de apoio, porque quem veio para o PSDB eram vereadores que já estavam apoiando, já estava na base do Felício mesmo, já estava apoiando. Então, em termos numéricos, não muda nada. Claro que o PSDB ficou agora com 7 vereadores. No meu ponto de vista, ficou bastante inchado o partido, né, com esse número de vereadores aí. Não sei o que vai acontecer na eleição. Toda eleição é uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas em termos de apoio ao prefeito, não mudou nada. O time fica forte, mas fica mais difícil em relação à concorrência também, né, Sérgio? A concorrência passa a ser dentro do próprio partido, né? Exato. A gente tem chamado que o PSDB é o grupo da morte. Ô Sérgio, tem aqui uma manifestação de um ouvinte pelo WhatsApp da rádio, e não é uma pergunta específica para você, mas eu vou colocar ela no seu colo para que você, do alto aí do cargo que você ocupa, você possa ajudar o ouvinte. O Paulo Sérgio, morador do Jardim da Granja, pergunta por que é que a fiscalização não é feita à noite nos bares dos bairros de São José. E ele cita um exemplo do Jardim da Granja. Segundo ele, os bares estão ficando abertos até de madrugada, e este fato também aconteceu neste fim de semana. Não é a primeira vez que o Paulo Sérgio nos escreve reclamando disso, e é uma conduta que realmente caberia a fiscalização da prefeitura apurar para ver se efetivamente está acontecendo em relação a alguns comércios aí situados mais distantes do centro da cidade, né, Sérgio? Com certeza, a gente percebe que nas regiões periféricas da cidade o isolamento e o distanciamento ele tem sido desprezado, né? Esses dias eu fui fazer uma visita lá na região do Campo dos Alemães e parece que a cidade continua da mesma maneira, um monte de gente na rua, muitos comércios abertos. A gente percebe que na periferia o povo não está ligando muito para o isolamento, não. Por que essa fiscalização não está sendo feita, eu não sei. Até vou encaminhar um requerimento para que a fiscalização seja mais eficaz, né, também nos bairros aí durante a noite. Eu sei que a fiscalização ela tem um plantão e ela age através de denúncia, né? Então não sei se ela não foi acionada, o que está acontecendo, mas eu vou perguntar para o nosso diretor, o Fábio Paschini, para que ele intensifique aí a fiscalização
nessas regiões que o isolamento está sendo desrespeitado. Perfeito. Bom, a Câmara retoma essa semana, ou já retomou na semana passada, as 2 sessões que são originárias aí do seu trabalho, né? Quer dizer, as terças e quintas, terças-feiras leitura de requerimentos e na quinta-feira a votação de projeto. Isso já está restabelecido dentro da normalidade da Câmara, né, Sérgio? Isso, tá. A partir dessa terça-feira, porque a terça-feira passada foi feriado. Ah, né? foi feriado, é verdade. Então não teve a sessão na terça-feira passada, as 2 aconteceram na quinta-feira, né? Perfeito. Primeiro você faz a primeira sessão dos requerimentos e indicações e depois faz a sessão dos projetos de lei no mesmo dia, né? Isso aí estava estendendo demais, as sessões estavam terminando muito tarde. Semana passada terminou quase 11 horas da noite, 10h30 da noite, né? Isso não favorece que as pessoas acompanhem o trabalho da Câmara. Então a gente preferiu voltar para terça-feira e ter a terça e a quinta de novo, como era normalmente. Perfeito. Para encerrar com você, 2 recadinhos aqui, pela rede social Facebook, pela página da rádio, da Cidinha Matos, ouvinte do programa, e da Gislene Renato Miranda, que também ouvem o Jornal Piratininga e parabenizam você pelo trabalho e pela participação. Para a gente fechar, tem algum recado especial para alguma comunidade com a qual você não está conseguindo manter contato pessoal, mas pelo rádio você quer passar algum recado, Sérgio? Então, na verdade, não de comunidade. Você falou aí na abertura da entrevista do requerimento das cestas básicas que a gente aprovou por unanimidade. Isso. Na Câmara, para que a Prefeitura fizesse um estudo para a doação de cesta básica para as pessoas que necessitam da nossa cidade. A gente tem percebido que muita gente precisa, né? Nós estamos vendo aí as paróquias, a própria Caritas Diocesana fazendo um mutirão aí de arrecadação de cesta básica e as paróquias também trabalhando nesse sentido, né? Eu acompanho bastante a paróquia aqui Espírito Santo, a paróquia da Catedral de São Dimos, e todos estão trabalhando sem medir esforços aí para não deixar que nenhuma pessoa da nossa cidade, nenhuma família passe fome. E nós fizemos um requerimento que a Prefeitura também possa fazer a sua parte, né, para identificar as famílias que estão necessitadas e faça aí as doações de cesta básica. E uma sugestão que eu dei foi as próprias famílias que estão sendo atendidas aí com a merenda escolar, porque muitas famílias têm ido buscar a merenda escolar nas escolas, mas muitas famílias moram longe da escola e fazem uso do transporte escolar. Isso. Que é fornecido pelo município, né? E que nesse momento está suspenso, inclusive, né? Isso, o transporte escolar está suspenso. Então essa família não está indo para a escola para pegar a merenda lá que é de direito, né? Uhum. E muitas famílias a gente sabe que a refeição que o filho faz na escola muitas vezes está fazendo falta nesse momento. É a única refeição que ele faz durante o dia. Então que a Secretaria de Educação pudesse identificar essas famílias que necessitam e que a Prefeitura pudesse contribuir aí com, ao invés da marmita, né, ao invés da merenda escolar, com cestas básicas mesmo, num ato de solidariedade. Eu tenho dito que o momento de pandemia é um momento de solidariedade e tem aflorado nas pessoas aí, né, individualmente, nas empresas, atos de solidariedade. Então, nada mais justo que a Prefeitura também fazer a parte dela, se solidarizando aí com tantas famílias que necessitam na nossa cidade. Boa ideia. Sérgio, obrigado aí pela presença e se cuida. Se tem que sair, se vai sair, não esquece de usar a máscara, hein, Sérgio? Ah, tá legal, pode deixar. A gente está fazendo o nosso cuidado aqui, sim, né? Não tem jeito, tem que sair, né? A gente não dá para ficar em casa o tempo inteiro, mas a gente sempre está mantendo a distância, lavando a mão toda hora, utilizando álcool gel, na medida do possível também, quando necessário, usando máscara, né? Quando você vai se aproximar mais de alguma pessoa, ou entrar dentro de um local mais público. Mas obrigado aí pela entrevista, né, por ter convidado a gente por participar, e fica o nosso abraço, nosso bom dia aí a todos os ouvintes. Grande abraço. Participação ao vivo do vereador Sérgio Camargo, vereador pelo PSDB aqui em São José, convidado especial da segunda hora do Jornal Piratininga desta segunda-feira.